G dividido por H vai ser a derivada disso, vai ser G' H menos GH', tudo dividido por H ao quadrado, é a propriedade. Então, essas 5 propriedades a gente já viu. E hoje a gente vai ver mais as outras 3 propriedades que a gente precisa para finalizar essas propriedades. Novamente, existe 1 quilo de propriedades. Vai ficar só nessas 7 e mais a regra da cadeia, que vai poder misturar todas elas. E qualquer outra função estranha que você bater ali, você pega qualquer livro de cálculo, tem lá as derivadas, todas as regras, aí vê, a derivada disso é essa. Ah, entendi. Aí já sei como é que monta, como é que substitui, como é que se aplica a propriedade, aí faz a derivada, certo? Essa é a ideia sempre que a gente está por trás dessa brincadeirinha daqui de ensinar as ideias básicas dessas propriedades. Então, a próxima propriedade, vai ver aqui o logaritmo natural, a derivada do ln de x. Lembrando, né, que o ln de x é um log numa base especial, certo? Aquela basezinha, aquele 2,7178, aquele númerozinho, constante de Euler lá, ou de Neper, tanto faz. Então, é um logaritmo como outro qualquer, só que é bem mais tranquilo derivar a função ln. Porque a regra do logaritmo natural, da derivada, é a derivada do ln de x é 1 sobre x. E acabou-se. Mais nada. É só isso a derivada do ln de x. Então, se aparecer algum log da vida, você transforma em ln, que a gente já fez isso também, a mudança de base, de um logaritmo para outro. Transforma em ln, aí faz a derivada usando essa brincadeirinha aqui. Certo? Então, a derivada do ln de x, 1 sobre x. Lembrar que o ln é um log como outro qualquer, né? Só uma base bem especial. Então, só para lembrar, né? Transformar de um log numa base qualquer para ln, o truque é esse. Se eu tiver log de x na base b e quiser transformar para ln, eu vou e faço a seguinte regra. Minha base que eu quero agora é o e. Aí eu faço log de x na base e, divido por log de b na base e. Log de x na base e é o nosso ln. E log de b na base e é o ln do número b da base. Certo? Então, isso aqui vai ficar isso. Isso aqui é um número. Um número é uma constante vezes ln. Então, a gente já sabe a propriedade de derivada de uma constante vezes ln. Qual a derivada de uma constante vezes ln? Repete a constante vezes a derivada do ln, que é 1 sobre x. Então, isso aqui é uma constante. Isso aqui é uma constante. Uma constante vezes uma função. Regra da constante vezes uma função. Certo? Então, para qualquer base, logaritmo de qualquer base, você pode transformar em ln. Então, por exemplo, fiz um exemplozinho daqui, log de 2. Log de x na base 2. Nada mais vai ser do que ln de x. Então, se a minha função f de x fosse essa, f de x é igual a isso aqui. Qual seria a derivada disso? Lembre-se, isso aqui é uma constante. Então, isso aqui vai ser igual a 1,44 vezes a derivada do ln de x, que é 1,44 vezes 1 sobre x, que vai ser 1,44 dividido por x. Isso aqui seria a derivada dessa função. Então, está aí. Porque é uma constante vezes uma função. E essa propriedade de uma constante vezes uma função, teoricamente, a gente já viu, já sabe, já está no sangue rodando. Né? Aquelas 3 primeiras propriedades têm que estar rodando no sangue, diretas. Potência, constante vezes uma função e soma e diferença de derivadas. Das derivadas. Então, se eu tiver uma função log de uma base qualquer, você transforma em ln. Transformou em ln, esse número que aparece, 1 sobre ln de 2, é um número. 1 sobre ln de 10, que é o log na base 10. Vai ficar log na base 10. A log de x na base 10 vai ser 1 sobre ln de 10 vezes ln de x. ln de 10 é um número, então 1 dividido por esse número é um número também. Oi. Isso é 1,44, é bem gigante, né? Isso é um número. Mas dependendo de onde você está trabalhando, você precisa só de 2 casas decimais, 3 casas decimais, depende. Se você tem um lugar que é com altíssima precisão, então quanto mais casas decimais você puder trabalhar, melhor a precisão, certo? Isso depende muito.
Mas estou dizendo, dependendo do caso, a precisão é importante. Aqui é só para dar exemplo. Transforma um número. Isso aqui é um número. É um número vezes uma função, então eu sei derivar isso. É isso que eu quero enfatizar. Né? Então, de fato, você precisa saber a derivada do ln de x. Porque qualquer outro logaritmo, você transforma em ln de x e faz as contas. Certo? Essa seria a ideia. Sim, só para lembrar, o número é esse, né? Na base especial. 2,71, 82, 81, 82, agora assim vai eternamente. Então, aplicando essa propriedade D1 até D6, olha que é grande agora. Então, qual é a derivada de 5 vezes ln de x? A gente vai aplicar a propriedade D2. Qual é a propriedade D2? É da constante. A constante sai para fora da derivada, então vai ficar 5 vezes a derivada do ln de x, que a gente acabou de verificar agora qual é a derivada do ln de x. Né? Então, pela propriedade D6, vai ficar 5 vezes 1 sobre x. A derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. Agora, ajeitando essa expressão, isso aqui vai ficar 5 sobre x. Está aí a derivada de 5 vezes ln de x. Nada de excepcional. Eu sei a derivada do ln de x, eu sei a derivada de uma constante vezes uma função, então eu sei a derivada desse produto aí. Não deixa de ser um produto, mas só que uma delas, uma função é constante. Então já tem uma propriedade específica para a função constante. Então bora lá. Como eu falei, já tinha feito antes, né? Aquele exemplo anterior, aqui o que eu risquei, tá aqui a brincadeirinha. Então, qual é a derivada do log de x na base 2? Você converte para esse número vezes ln de x, isso é um número, e vai calcular a derivada. Então, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre ln de 2 vezes ln de x. Novamente, isso aqui é uma constante, é um número. Interessa que número é esse? É um número, deixa de cada até. E vamos substituir. Esse número é uma constante, sai para fora, então vai ficar pela propriedade de 2, 1 sobre ln de 2 vezes a derivada do ln de x. Ora, isso aqui vai ser igual a 1 sobre ln de 2. Qual a derivada do ln de x? 1 sobre x. Terminando essa brincadeirinha, em cima vai ficar 1. 1 vezes 1 dá 1. Embaixo vai ficar x vezes ln de 2. Que é aproximadamente 1,44 dividido por x. Foi o que a gente já fez lá em cima. 1 dividido por ln de 2 vai dar esse negócio, vai dar 1 sobre 1,44. Está aí feita a derivada do log de x na base 2. Se fosse no log de x na base 10, sempre seria a mesma brincadeirinha, só que apareceria 1 sobre ln de 10. Certo? Por isso que eu falei que esse logaritmo natural aparece naturalmente. Quando você vai fazer essas contas, mesmo como usando o log normal, na base 10, que normalmente o pessoal gosta de usar na base 10, mas quando for calcular a derivada, quando for calcular a aproximação, só verificar onde a função é crescente ou decrescente, saber se a taxa instantânea naquele ponto é positiva, vai aparecer o logaritmo natural como resposta. Certo? Essa sempre é a ideia. Vamos lá? Bora, próxima propriedade agora. Sétima propriedade derivada. Caramba, Sérgio, quantas propriedades? A gente vai mexer tanto com elas que vai ficar, isso aqui é parte fácil, é calcular a derivada usando as propriedades. Então, a função exponencial, o e elevado a x, ou nas calculadoras, ou no Excel da vida, aparece a função est de x, função exponencial. E a derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Ou seja, a derivada não faz nada com a derivada, com a função exponencial. Você aplicou a derivada com a função exponencial, vai dar a própria função exponencial. Certo? É bem bestinha essa propriedade aí. Mas, novamente, nessa base, por isso que eu digo, essa base especial. Porque se for na outra base, vai dar um pouco mais de trabalho. Certo? Vai ver já já. Então, de novo, como é que faço para mudar de base? Então, eu quero calcular b elevado a x. Só para lembrar, né? b elevado a x, por definição, vai ser e elevado a ln de b elevado a x, que vai ser exponencial de x ln de b.
E isso aqui é uma constante. Certo? Isso aqui é uma constante. Certo? Depois a gente vai precisar de mais alguma coisa para trabalhar uma função, a derivada dessa função aí. Na base diferente do exponencial. Por isso que a vantagem do exponencial é que a derivada dela já é própria derivada. Vai ver mais à frente. Então, bora usar D1 até D6 para calcular a derivada da 4 exponencial de x. Só para entender como é que funciona isso. Isso aqui vai ser igual. Pela propriedade D2, 4 é uma constante. 4 é uma constante, sai para fora da derivada. Vai ficar 4 vezes a derivada do exponencial de x. Pela propriedade D7 do exponencial, vai ser 4 exponencial de x. Ou seja, a própria função. A derivada da função f de x vai ser a própria função f de x. Porque é 4 vezes e elevado a x. E ela, a derivada do exponencial de x é o próprio exponencial de x. Nesse caso, nem muito o que fazer. Bora fazer esse produto agora. Isso aqui é uma função. 4x ao quadrado menos 1 fez outra função. Função exponencial de x. Aí vem aquela brincadeirinha. É g vezes h. Propriedade da regra do produto, de dar duas funções. Então, bora derivar essas duas funções. De novo, se você sabe calcular 4x ao quadrado menos 1, eu sei porque é um polinômiozinho daquele fuleiro, sei calcular a derivada. A propriedade D1, D2, D3. A outra função, a função exponencial, também sei calcular a função exponencial, a derivada. Então, o que é que diz a regra do produto? Você sabendo derivar cada termo desse, você sabe como derivar o produto. É isso que diz a regra do produto. Então, bora calcular. Primeiro, quem é? Já temos o g. Se g de x é igual a 4x ao quadrado menos 1, qual é a derivada disso? A derivada de 4x ao quadrado menos 1, por isso que a D1, D2, D3, D tem que estar no sangue já, porque quando olhar uma brincadeirinha dessa aqui, responder. Então, a derivada de 4x ao quadrado, 2, que é a potência, vai descer. 2 vezes 4 dá 8. X elevado a 2 menos 1, que é x elevado a 1, que é x. Né? Então, vai ficar 8x. Derivada de uma constante, mais ou menos, vai ser 0. Então, a derivada de g, que é o g', vai ser 8x. O h eu escolhi para ser exponencial de x. Qual a derivada do exponencial de x? O próprio exponencial de x. Aplicando a propriedade D7 lá. Então, se o h de x é exponencial de x, o h', no bom sentido, a derivada da função h, vai ser também é de x. Então, montei as minhas funções que eu preciso para montar a propriedade da regra do produto. Só para lembrar aqui. G vezes H, a derivada disso, é G' H mais GH'. Isso aqui é o pensamento, certo? Pensamento que já tem que estar correndo já no sangue, porque já... Então, eu tenho G'? Tenho, tá aqui. Eu tenho H? Tenho, tá aqui. Então, vou fazer isso vezes esse. Eu tenho G? Tá aqui. Eu tenho H', no bom sentido, tá aqui, a derivada da função H. Então, vou fazer isso vezes esse. Montei esse produto, está feita a derivada do f de x, que é o produto da função g de x com a função h de x. Bora montar essa propriedadezinha aqui. Então, bora lá. Nota que interessa qual é o g e h. Se eu souber quem é a derivada de g e souber quem é a derivada de h, a regra do produto diz como calcular essa brincadeira. Então, bora montar essa expressão aqui. Né? Então, isso aqui vai ser igual a derivada de g, que a gente já calculou lá em cima, é 8x, vezes h, que é a função exponencial de x, mais 4x ao quadrado menos 1, que é a minha função g, vezes a h', a derivada da função h, que é o próprio exponencial. Aqui eu simplesmente montei a propriedade do produto de duas funções, da derivada. Agora, bora fazer as continhas, tirar os parênteses. Né? Isso aqui vai ser igual... Isso aqui vai ser igual a 8x vezes e elevado a x, vai dar 8x e elevado a x. Multipliquei. Não tem que fazer nada mais aí. Mas aqui você vai fazer a distributiva, né? 4x ao quadrado vezes e elevado a x ou 1 vezes e elevado a x. Certo? Isso vai ser igual a 4x ao quadrado vezes e elevado a x. Opa.
vai dar... Eu até repeti. Já sei o que eu vou fazer aqui. Porque, olha bem, aqui eu tenho exponencial de x e aqui eu tenho exponencial de x. Vou colocar em evidência esse cara. Foi por isso que eu não desenvolvi, mas daria para ter desenvolvido também. Isso vai ser igual a 4x ao quadrado mais 8x menos 1, que multiplica e elevado a x. Botei em evidência. Uma expressão única. Um polinômio vezes uma exponencial. Está feita a derivada dessa função f de x. Mas, quem quisesse deixar todo esticado, ficaria assim. 8x elevado a x mais 4x ao quadrado elevado a x menos elevado a x. Aqui é elevado a x, aqui é elevado a x, aqui é elevado a x. Coloquei em evidência. Certo? Tanto faz. Menos 1 vezes o exponencial de x vai dar menos exponencial de x. Certo? Precisa escrever. Você passa aqui, menos 1 vezes elevado a... Não precisa escrever esse menos 1. Estaria ali, menos 1 vezes elevado a x. Então tá aí a propriedade, tá aí a função. Derivou, montou, está feito. Aí eu calculo a derivada para x igual a 1. Calcula a derivada para x igual a 0. Agora calcular aqui a derivada. Se eu quis perguntasse qual é a derivada dessa função para x igual a 0. Agora calcular. Para x igual a 0 vai ficar o quê? Aqui, esse primeiro pedaço ficaria 0. Esse segundo pedaço aqui, 8 vezes 0 dá 0. Mais 0. Menos 1. Beleza? Vezes e elevado a 0. Isso aqui vai ser igual. Está dentro de parênteses, é 1. E qualquer número, qualquer base elevada a 0 é 1. Então, pronto. A derivada dessa função no ponto x igual a 0 seria 1. Está feita a conta para a derivada nesse ponto, se eu pedisse para calcular a derivada nesse ponto. E é que, de fato, que aparece nas atividades... Seria menos 1, não, professor? Menos 1. Ainda bem que alguém está mais esperto do que eu aqui. Menos 1. Porque o que está lá nas atividades é calcula a derivada, acha a expressão, depois calcula a derivada no ponto tal. Aí você calcula e substitui o valor da expressão na expressão da derivada, vai dar um resultado. Certo? E quem falou muito bem, ainda bem que está prestando mais atenção do que eu aqui. No sinal, porque eu fico olhando para uma tela e olhando para outra. Eu me perco no sinal. Beleza? Então, na outra, apliquei a propriedade D4 do produto e apliquei a propriedade do exponencial. Nota que eu estou começando a misturar todas as propriedades aqui. E, logicamente, para fazer a G, eu tive que usar a propriedade D1, D2 e D3. Da soma, da diferença, da potência e da constante para fora. Certo? Pronto, bora calcular a derivada dessas duas novas funções. E elevado a x e a outra função ln de x. Duas funções. Sabe derivar a função exponencial de x? 6. A derivada da função exponencial de x é exponencial de x. A derivada do ln de x você sabe calcular? Sei também. A derivada do ln de x é 1 sobre x. Então você sabe derivar o produto. É isso que a gente vai fazer. Então aqui, primeiro, escolhi g para ser exponencial de x. Então a derivada do exponencial de x, que é o g' aqui, vai ser o próprio exponencial de x. Nada para calcular. O de h agora, se eu escolher h para ser o ln de x, qual é a derivada do h? A derivada do h, da propriedade D6, é 1 sobre x. Então pronto, vou pegar esse e multiplicar por esse, pegar esse e multiplicar por esse. E vou montar a propriedade do produto para essa função. Estou escrevendo essa propriedadezinha aqui, a D4. Isso vai ser igual a g', que é a própria função exponencial, vezes a ln de x, mais g, que é a própria exponencial, vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x, que é a h'. Bom sentido. Então, se traz esses parênteses todos, isso vai ser igual a e elevado a x vezes ln de x, mais e elevado a x sobre x.
Aí tá, já estaria ótimo essa resposta daí. Não há mais nada para fazer. Mas como eu vi que tinha exponencial de x aqui, exponencial de x, acho que eu coloquei em evidência de novo. Quer ver que isso não foi? Foi, botei em evidência. Então ficou ln de x mais 1 sobre x vezes e elevado a x. Está feita a brincadeirinha. Certo? Então essa daqui é a minha função derivada. Derivada no ponto x. Note que essa derivada não existe para x igual a... Se botar x igual a zero, não vai existir a derivada. Porque não pode ser ln de zero e nem pode ser 1 sobre zero. Então a derivada para x igual a zero nem existe nessa brincadeirinha. Mas para x igual a 1 existiria, para x igual a 2, x igual a 3, aí qualquer outro valor de x existiria essa função, a derivada dessa função. Certo? Então, de novo, montei as propriedades. A ideia é que a gente tem que olhar as propriedades básicas e depois ir compondo as propriedades básicas para derivar o que você está precisando de fato derivar. Muito bem. Chegamos na famosa. Então, assim, a pessoa se assusta. Derivada usando a regra da cadeia. Ou das funções compostas. Certo? A gente vai fazer várias continhas aqui para depois tentar entender o que de fato acontece com essa função, com essa composição. Usar ela é mais fácil do que a própria regra em si. Né? O que está dizendo? Se a função f, eu tenho uma função f de x que é igual a uma composição, ou seja, g aplicada em h de x, e se você sabe derivar g e você sabe derivar h, então essa regra vai dizer como fazer a derivada da composição. Então, você vai derivar primeiro a função que está fora, a g', derivou a g'. Ah, eu sei derivar g. Beleza. Então, sabe. Então, deriva a função g e onde tiver x, você vai colocar a função h de x. Vezes, essa parte importante que pede a regra da cadeia, a derivada da função que estava dentro, da composição. No caso aqui, h'. Certo? Então, resumindo, se a minha função f é g aplicada em h, a derivada disso vai ser g' aplicada em h, vezes a derivada de h. Certo? Esse seria o resumo. Calma que a gente vai ver isso fazendo vários exemplos para entender o funcionamento dessa regra da cadeia. O que eu quero falar para vocês é que essa regra da cadeia você consegue fazer composições, várias outras funções, numa só, e aplicando a regra da cadeia sucessivamente, você pode fazer muitas e muitas derivadas. Certo? Agora, desde que, sempre enfatizo isso, você tem que saber calcular, nesse caso aqui, você tem que saber calcular g de x e tem que calcular também h de x, h derivada. Se você souber calcular g de x e souber calcular h de x, sabe calcular a composição. Essa é sempre a ideia. Certo? Então, bora lá. Vamos calcular essa derivada daqui. A função é x ao cubo menos 2x. Tudo isso aqui, essa coisa toda que está em amarelo aqui, elevado à sétima. Certo? Você tem outra maneira também. Você pode desenvolver essa potência de 7 aí. É o primeiro elevado a 7, mais 7 vezes o primeiro a sexta, vezes o segundo. Dá um número, polinômio gigantesco. Né? Ainda bem que existe a regra da cadeia. Então, olhe bem. Pensando nesse amarelo todo que eu pintei aí como sendo um x, então, olha bem, alguma coisa elevada a 7. Ah, eu tenho uma propriedade muito parecida com essa, que é x elevado a 7. Então, eu vou considerar a minha função g como sendo x elevado a 7. Certo? Aquele amarelão todo, que é outra função, eu vou chamar de x. Pronto. Ah, a derivada de x elevado a 7 eu sei porque é a propriedade d1, de potência de x. Qual a derivada de x elevado a 7? É 7x elevado a sexta. Ah, isso eu sei. Ah, então, beleza. Então, olha bem, tudo aqui elevado a 7, como eu vou derivar essa composição? Não sei, mas eu sei que x elevado a 7 eu sei derivar. E o que está dentro desse parênteses? Está dentro desse quadradinho aí, desse retângulo vermelhinho amarelo destacado aí. Eu também sei derivar, que é um polinômio. X ao cubo menos 2x eu também sei derivar. Então está aqui.
aquele amarelão que estava ali está aqui, ó. Aí isso aqui eu sei derivar. Qual a derivada de... Eu sei, eu estou supondo que você já sabe derivar essa brincadeira. Olhar para essa função já... Derivada de x ao cubo. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado menos a derivada de 2x. Menos 2. Opa, eu sei derivar x a 7, que é a função que está mais, que está mais externa à minha função f de x. E sei calcular o que está dentro do parênteses. Então, a regra da cadeia vai dizer como você vai calcular essa derivada. Desde que você saiba quem é a sua função g e quem é a sua função h, e saiba quem é a função derivada de g, e saiba quem é a função, saiba calcular a derivada da função h. Certo? Se você sabe escolher g, escolher o h e sabe a derivada dele, então a regra da cadeia vai dizer como você vai montar essa propriedade. E só para checar isso aqui, se eu fizer a composição dessa função g aqui, dessa função g com essa minha função h, será que se fizer a composição das duas vai dar a minha função f de novo? Assim, a partir do momento que você escolhe a função g e h, teste para ver se verificar se de fato a composição dela vai dar a função original. Né? Então, bora fazer essa composição. Isso aqui é só para testar. Então, g aplicado, por isso que aquela primeira parte, lá do primeiro assunto, tinha essas composições, né? Quem é A de B de X, quem é C de A de X. Era já pensando em treinar lá para chegar aqui, isso aqui eu sei fazer, essa brincadeirinha de composição de função. Né? Então, G aplicado em quem? Em x ao cubo menos x ao quadrado. Menos 2x, x ao quadrado. Só estou substituindo, talvez, se a escolha que eu fiz para G e H, quando eu fizer a composição das duas, dá a função original. Porque vai que você escolher errado aqui. Eu botei x à oitava. Quando fizer a composição, não vai dar certo. Eu peguei x ao cubo mais 2x mais 3. Quando fizer a composição, não vai dar certo. Mas o que é que a função g faz? Eleva tudo a sétima. Então, a minha função g aqui vai fazer tudo elevado a sétima. Vai ser o quê? X ao cubo menos 2x, tudo elevado a sétima. Opa, então, tá beleza. Eu escolhi minha função g corretamente, escolhi minha função h corretamente, de tal forma que quando eu fiz a composição, deu exatamente a função original. Certo? E como eu sei calcular a derivada de g e como eu sei calcular a derivada de h, ou seja, já achei g', já calculei h', a regra da cadeia vai dizer como você vai derivar isso. E a ideia é o seguinte, você deriva a primeira função que está mais externa, no caso é a função g, aplica na função h, vezes a derivada da função h. Essa é a regra da cadeia que a gente vai ver logo no próximo passo. Então, os procedimentos tentar ver qual é a função, quais são as funções que estão dentro dessa composição. Achou elas, monta de novo a composição para verificar se de fato dá a função original. Se der, beleza, achou as duas funções certas. E depois deriva cada pedacinho dessa função, dessa composição. Né? Então, bora lá. Então, o que é que diz a regra da cadeia? Certo? Ou seja, a minha derivada da função f, f' vai ser g aplicada a h de x, derivada disso. Né? Ou seja, vamos lá, pela propriedade D8, o que é que diz a D8? A D8 diz o seguinte, vai ser a derivada da g, mas qual a derivada da g? A derivada da g é 7, desce o 7, a derivada da g. Desce o 7, então deu 7 aqui. Elevado a quanto? Elevado a 6. Está muito grande esse borracha aqui, porque eu quero. Porque quem é minha g? Minha g, vou voltar para aqui. Olha quem é a g. G é x a sétima. Derivada 7x6. Está aqui minha g. X a sétima. Derivada, alguma coisa sétima, desce o 7. Alguma coisa elevada a 6. Mas quem é essa alguma coisa? Alguma coisa é tudo isso aqui. Então, eu vou simplesmente repito ela. X ao cubo menos 2x. Pronto. Essa é a primeira parte da regra da cadeia. Então, olha bem. Derivada de x a sétima, eu sei. É 7, desce o 7, x elevado a 6. Mas não é x, aqui tem outra função lá dentro. Então, o que você vai fazer?
Continua descendo seta, aplicando a propriedade D1, desce o 7, alguma coisa elevada a 6. Agora que vai de fato entrar a regra da cadeia, vezes quem? A derivada que está lá dentro. Ora, qual é a derivada disso aqui? A derivada disso aqui a gente já calculou lá em cima, que é o nosso H', né? Vai ser 3x² menos 2. Isso aqui é H' no ponto x. Está feita a derivada dessa composição, desse produto. E aí fica assim mesmo. Não tem muito o que fazer, não. Esse 7, botei o 3x² porque a potência era menor. Pronto. Mas aqui já teria acabado para mim, já chegou na resposta final já. Só que você ajeitar, deixar as potências menores para o lado esquerdo, passar esse 7 multiplicando aqui dentro, vai ficar 21x² menos 2, menos 14, que multiplica isso aqui. Mas a derivada da função já estava definida ali em cima. Então, olha bem, sei derivar alguma coisa elevada a 7? Não sei. Desce o 7, alguma coisa elevada a 6. Vezes, aí que entra a regra da cadeia de fato, a derivada é o que estava ali dentro. Está feita a derivada usando a regra da cadeia. A derivada da função composta. Se chama regra da cadeia porque uma função está encadeada dentro da outra. Certo? Primeiro tem a G, depois da G tem a H, depois da H se tivesse outra. Essa regra da cadeia você pode fazer por várias funções, composição de várias funções. Certo? Tenta fazer mais exemplos para começar a entender essa composição aí. Então, note bem, é mais fácil entender o que se falta alguma coisa elevada a 7, eu sei, propriedade D1, vezes a derivada que está ali dentro. Pronto, terminou a derivada desta função. Multiplica tudo isso, está feita a derivada usando a regra da cadeia. Pronto, vou voltar para essa daqui. Qual é a derivada de 2 elevado a x? Lembra que a gente fez uma transformação, ficou E elevado a x que multiplica ln de 2. ln de 2 é uma constante, certo? Não esquecer que é uma constante. Então, bora lá. Note que aí tem duas funções. Quais são as duas funções? Uma função é a função e elevado a x, mas só que lá em cima não está só x, né? Está x vezes uma constante. Está x vezes uma constante. Então, note que são duas funções. Uma função exponencial de x, que eu sei calcular, mas só que não é exponencial de x, é exponencial de x vezes ln de 2. Então, a minha função g vai ser exponencial de x, e minha função h vai ser exatamente o que está lá acima como potência, x vezes ln de 2. Então, se eu escolhi o g para ser isso e o h para ser isso, vamos testar se essa composição de fato está certa. Então, o que é que faz minha função g? Minha função g eleva o x a faz exponencial do x, né? Então, isso aqui vai ser exponencial de quem? Exponencial de... Poxa, aqui ficou faltando... Ah, estou só aplicando, certo? Não elevei ao quadrado, elevei a potência. Vai ser g aplicado em ln de x, que é o h. Isso aqui vai ser exponencial de x ln de x. Substituir e deu certo, igual a função. Então, de fato, eu achei minha função g e achei minha função h. Agora, se eu sei quem é g e sei quem é h, qual é a derivada da função exponencial de x? A derivada da função exponencial de x é a própria, não tem nada para fazer. E a derivada de uma constante, isso aqui é constante, certo? Isso aqui é um número. Constante vezes x. A derivada de uma constante vezes x é constante. Derivada de 2x é 2. Derivada de 50x é 50. Derivada de menos 14x, menos 14. Derivada de ln de x, de ln de 2 vezes x, ln de 2. ln de 2 é um número. Eu sei lá quanto que é, mas é um número. Deixa indicado, ln de 2. Então, eu achei a minha g, achei a derivada, achei a minha h e achei a minha derivada. Então, vamos aplicar a regra da cadeia para derivar esse encadeamento, essa confusão composta. Então, aplicando a propriedade D8, vai ficar o quê? Vai ficar essa composição, a derivada dela aplicada em h de x, que vai ser igual a e elevado a x ln de 2,
Por quê? Deu a mesma coisa. Porque a derivada de g é a própria função. Então não modifica nada. Vezes a derivada, isso aqui agora. Eu fiz a derivada do exponencial e agora eu vou fazer a derivada disso. Qual a derivada de x ln de 2? Ln de 2 é uma constante. Então, isso aqui vai ser igual a ln de 2, que é a derivada que está ali dentro. Então, primeiro eu fiz a derivada do exponencial, que é o próprio, repete mesmo, repetir, é o caso exponencial, vezes a derivada que estava na potência ali. A derivada de x vezes uma constante, é a constante. Está feito. E aqui acho que não tem mais nada para fazer, não. Eu ajeitei algum. Acho que botei vezes, só teria o parênteses. Só que isso aqui é exatamente, voltando, 2 elevado a x vezes ln de 2. Que é aproximadamente, está na calculadora aí, 0,69 vezes 2 elevado a x. Ln de 2 é uma constante, certo? Ln de 2 é uma constante, ln de 2 é uma constante. Está feita a derivada. Então, a derivada de 2 elevado a x é 2 elevado a x vezes ln de 2. Derivada de 50 elevado a x é 50 elevado a x vezes ln de 50. Aparece o logaritmo natural na derivada. Beleza? Então, apliquei a regra da cadeia, desde que eu saiba quais são as funções que estou trabalhando dentro da função original. Lá. Por exemplo, essa daqui. Vamos respirar, olhar para ela. Que aqui tem 3 funções. Só para verificar que o poder que essa regra da cadeia dá. Eu quero a função, minha função é ln de x ao cubo menos 2x. Tudo isso elevado à sétima. Qual é a função que está mais externa da brincadeirinha? É tudo isso elevado a 7. Opa, então já achei minha primeira função. Qual é a minha primeira função? X a sétima. Está aqui. X a sétima. Alguma coisa. Eu sei derivar x a sétima tranquilamente. Achei a primeira função, achei. Esqueça x a 7. Dentro do colchete, o que é que tem? Quais são as duas funções que tem dentro do colchete? Uma é ln de alguma coisa. Opa, derivada do ln de alguma coisa, você fazer também. Pronto, ln de x você é derivada. E finalmente, o que é que está dentro do ln? Está dentro do ln? É isso aqui. Então, nota que são 3 funções. X a sétima, ln de x, e x ao cubo menos 2x. São 3 funções que estão aí dentro. Se você souber fazer a derivada de cada uma delas separadamente, a regra da cadeia vai dizer como é que você faz a derivada disso tudo. Então, a derivada de x a sétima, eu sei calcular. 7x6. Derivada do ln de x, é 1 sobre x. Derivada de x ao cubo menos 2x é 3x ao quadrado menos 2. Ora, se eu sei derivar todas elas, cada pedacinho dela, então eu sei derivar a regra usando a regra da cadeia, eu sei derivar a composição. Só para testar essa composição, bora verificar isso aqui, né? Como eu falei, que essas 3 funções compõem, fazendo a composição dela da função f de x. Né? Então, o que é que minha função g faz? Eleva tudo ao quadrado, eleva tudo a sétima. Minha função g, aplicada a isso aqui, tudo, que é a minha função i de x, é esse cara daqui. Né? Muito bem. Tranquilo? Só fiz escrever. Minha função i de x, que é 3x ao quadrado, 3x ao cubo menos 2x. O que é que a minha função h faz? A minha função h faz o quê? Estou de dentro para fora. Minha função h faz ln. Minha função h é ln de x. Então, a minha função h de x ao cubo menos 2, menos 2x, vai ser ln de x ao cubo menos 2x. Certo? Só estou desconstruindo a função. Né? Finalmente, o que é que a função g faz? A função g é x a sétima. Então, vai ser tudo isso aqui, que estava lá dentro, elevado a 7. Opa, então a minha função está correta aqui. A minha composição realmente é essa.
Minha função f de x é g composta com h composta com i. Certo? E a gente vai ter 3 funções. Tranquilo, regra da cadeia. Vou fazer a derivada que está lá fora. Qual a derivada que está lá fora? De x a 7. Ah, derivada de x a 7 eu sei fazer. Beleza. Vezes a derivada que está lá dentro. Ah, a derivada lá dentro é o quê? Tem um ln. Ah, a derivada do ln eu sei fazer. Faz a derivada do ln. Vezes o que está dentro do ln. Qual a derivada que está dentro do ln? A derivada de 3x ao quadrado, 3x ao... x ao cubo menos 2x. Então, se souber a derivada de cada parcela dessa, sabe derivar a composição de todas elas. Certo? É isso que diz, é o poder que dá a regra da cadeia. Certo? Então, bora lá. Essa é a função toda, certo? ln de x ao cubo menos 2x, tudo elevado a 7. Primeira derivada. Qual a primeira derivada que eu vou fazer? X a sétima. Então, bora fazer. Vai ser 10/7 vezes tudo que está lá dentro do 7, lá, tudinho, escreve tudinho. Sabe lá o que, é que tem lá dentro? Escreve tudinho. Aqui. Tudo elevado a quanto? A 6. Fez o que eu fiz. Derivada de alguma coisa elevada a 7, 10/7. Essa alguma coisa elevada a 7 menos 1. A primeira propriedade derivada, né, que a gente viu. Vezes, eu fiz x a sétima. Qual o próximo passo que eu vou fazer agora? Minha segunda função que eu vou calcular agora é isso aqui. Vou pensar nisso aqui agora. Ou seja, qual a derivada disso? Derivada do ln. Ah, derivada do ln eu sei. Ó, derivada do ln é 1 sobre... Derivada do ln é 1 sobre... Sobre quem? Sobre tudo isso aí. X ao cubo menos 2x. Tranquilo? Tá transparente aqui. Tá fechando bonitinho. Já fiz. Só falta o que agora? Falta vezes a derivada disso aqui dentro. Agora, vezes a derivada disso aqui. Qual a derivada disso? Derivada disso é 3x ao quadrado menos 2x. Então, isso aqui tudo, essa primeira parte toda aqui, é a derivada aplicada, a derivada de g, que é a função mais externa, aplicada no resto, está lá dentro, vezes isso aqui é a derivada de h aplicada no que está lá dentro, vezes, finalmente, a derivada do que está lá dentro. Certo? Então, eu fiz a derivada de x a sétima, tudo que estava dentro do x a sétima, eu repeti. Fiz a primeira parte. Vezes, qual seria a segunda parte? A derivada do ln. Ah, a derivada do ln é 1 sobre qualquer coisa. Escrevi isso aí, 1 sobre qualquer coisa. Fiz a derivada do ln. Sobrou o que agora? A derivada de x ao cubo menos 2x, que é 3x ao quadrado menos 2. Pronto, fiz todas as derivadas aqui. E a regra da cadeia diz que você multiplica todas elas, dá a resposta da função composta. Nota o tamanho que dá essa monstruosidade aqui. Não é fácil, mas veja que é passo a passo. Sabe derivar x a 7? Sei. Sabe derivar ln? Sei. Sabe derivar um polinômio? Sei. Tá. Então, você sabe derivar a composição de todas elas ao mesmo tempo, todas elas juntas, né? Então, isso aqui organizando, o que é que eu fiz aqui? Eu multipliquei tudo estava em cima, tudo estava embaixo. Isso aqui vai ficar igual. O que está lá em cima é 7 vezes 3x ao quadrado vezes ln de x ao cubo menos 2x, tudo elevado a sexta. Tudo isso dividido por x ao cubo menos 2x. Pronto. Tem mais. O que eu posso fazer aqui mais? Que eu só fiz, multipliquei, né? 7 vezes 3x ao quadrado é 21, menos 14. E aqui eu repeti o resto todo. Eu quero enfatizar que aqui você já terminou a sua derivada. Essa expressão toda. Observe que todas as propriedades basicamente estão aqui dentro. Né? Então, a propriedade D1, D2, D3 tem que estar no sangue. Depois do quociente também tem que estar no sangue. Depois, não fica horrorizada. É passo a passo. Pega a derivada disso. Ah, isso aqui eu sei. Derivada disso. Ah, isso aqui eu também sei. Derivada disso. Ah, eu também sei. Aí vai fazendo. Começa com a função que está mais externa. Qual é que está mais externa? Alguma coisa elevada a 7. Propriedade D1. Derivei isso.
Então, 10 sobre 7, vezes alguma coisa elevado a 6. Beleza. Vezes, aí começa a entrar a regra da cadeia. Vezes o que estava dentro do x7. Um ln. Derivada do ln de alguma coisa. A derivada do ln é 1 sobre alguma coisa. Escreve esse cara daqui. Fiz a derivada do ln. Depois, o que é que sobrou? A derivada que estava dentro do ln. Pronto. Feita essa brincadeirinha. Você faz produto de todas elas. Está feito a regra do quociente. A regra do quociente. A regra da cadeia para essa função. Certo? Então, por exemplo, vocês não vão fazer isso, mas é possível calcular a derivada dessa coisa meiguinha aí. Olha o tamanho dela. Né? Pô, Sérgio, dá sim. Bora respirar, bora ver os passos que estão aqui dentro. Primeira coisa que você está vendo aqui. Primeira coisa, tem um quociente. Opa. Você tem isso aqui dividido por isso. Então tem que usar a regra do quociente. G' menos GH' dividido por H ao quadrado. Beleza? Isso aqui eu sei fazer. Pronto. Problema. O que está aqui em cima. Deixa eu apagar isso aqui. Então, eu vou ter que usar aquela regra do quociente, lembra? Mas agora, só o que está em cima. Olha bem, aqui em cima eu tenho raiz quadrada de alguma coisa. Opa, raiz quadrada de alguma coisa é alguma coisa. Opa. Elevado a meio. Fez agora uma propriedade dessa. Alguma coisa elevada a meio. Qual é a propriedade? Desce o meio vezes o que está lá dentro, elevado a meio menos 1. Propriedade de 1. Beleza? Mas só que dentro dessa raiz tem o quê? Tem uma ln. Derivada do ln. Derivada do ln é 1 sobre x ao cubo menos 4x. Mas dentro do ln tem outra função. Então, vezes a derivada de x ao cubo menos 4x. Como a gente tinha feito no exercício anterior. Certo? Só que lá não era a raiz, era elevado a sétima. Mas bem parecido. Então, isso tudinho seria somente a derivada da parte de cima. Certo? A parte de baixo. Observe na parte de baixo tem duas funções. Eu tenho essa função aqui e tenho essa função. Duas funções. Como é que faço a derivada desse produto? Regra do produto. G' vezes H mais GH'. Tranquilo? Tranquilo. É um produto. Só que quando fosse derivar esse pedacinho aqui, teria que usar a regra da cadeia. Porque é exponencial de quê? De 2x ao cubo menos x. Opa, mas a derivada do exponencial, eu sei. A derivada do exponencial era o próprio. Era a derivada do exponencial seria exponencial daquilo tudo vezes a regra da cadeia. Derivada que está da potência, 2x ao cubo menos x. Então, note que dá para fazer todos os passos aqui. Monstruoso isso aqui fica, certo? Monstruoso. Ele vai entrar a regra da cadeia, vai usar a regra do produto, vai usar a regra do quociente, vai usar logaritmo e vai usar exponencial. É para fazer isso? Não, estou dizendo que dá para ser feito. Mas olha bem, olha o tamanho do monstro que fica, né? Gigantesco. Mas estou dizendo assim, que com essas propriedades, essas 8 propriedades que a gente viu, dá para derivar coisas desse tipo aí. Mas a gente não vai fazer isso aqui de jeito nenhum. Né? Não trataremos dessas funções malucas assim dentro dessa disciplina. Mas que é possível, é possível. Dá trabalho, dá trabalho. Enche caderno, enche caderno. Uma vez eu fiz em sala de aula, aí lá vem ela no outro dia, só eu fiz aquela. Aí o que é aquela? Aquela que o senhor deixou. Eu disse, não, só fui botar o exemplo que a gente pode fazer. Aí ele fez. Aí deu o quê? Umas 3 páginas de caderno. Não dá para olhar isso para isso, não. Eu pedi para fazer. Mas ele fez. Certo? Mas eu quero enfatizar para você o seguinte, que dá para ser feito. É só ver que é uma composição, que é um quociente. Em primeiro lugar, é um quociente. Embaixo do quociente tem um produto. Então, eu vou usar a regra do produto. Se eu for olhar só em cima eu tenho a regra da cadeia. Em 3 funções. Raiz, ln e um polinômio. E embaixo eu tenho 2 funções. Eu vou fazer a regra do produto. A segunda função é uma regra da cadeia, que é exponencial de um polinômio. Pronto. Sabendo que tem todas elas, com bem carinho, não está fazendo nada. No lugar de assistir Faustão, eu vou fazer essa coisa daqui. Pronto, aí faz.
Imagina se a pessoa errar um sinal. Pronto. Mas, estou dizendo assim, que eu quero passar para vocês que essas básicas que a gente viu até agora e a regra da cadeia, você faz todo tipo de coisa desse tipo aqui. Olha, tá vendo na engenharia? Mesmo na engenharia eu não peço um negócio desse, não. Eu não tô doido, não. Eu só mostro que é possível ser feito, né? Aí não faz sentido, não. É um trabalho grande. Principalmente porque tem raiz, aparecer fração com toda a força, fração para lá, fração para cá. Apareceu a raiz dessa, tanto que a raiz está aqui embaixo. Porque vai ficar meio menos 1 dá menos meio é o inverso de meio, né? Vai ficar 1 sobre raiz de alguma coisa. Pronto, por isso que a raiz ficou lá embaixo. Aí tem exponencial, tem aí, pronto, aí juntando todas essas operações dessa conta daí, certo? Mas não é para assustar, pode dizer assim, que essas 8 propriedades dão um poder muito grande em tratando de derivadas. Claro que falta a derivada do cosseno, do seno, do tangente, do arcotangente, funções trigonométricas todas, os arcos inversos, as funções hiperbólicas. Cada uma delas tem uma propriedade. Mas, com a regra da cadeia, você pode misturar todas elas. É isso que a regra da cadeia dá para dar o poder de você misturar todas elas e derivar qualquer coisa, desde que saiba, é isso que eu quero enfatizar. Você tem que saber derivar cada pedacinho. Se souber, certo? Quais são os pedacinhos que tem que fazer aqui? Sabe derivar a raiz? A raiz é x elevado a menos. Sei. Sabe derivar ln? Sei. Sabe derivar x ao cubo menos 4x? Sei. Beleza. Sabe derivar 2x ao cubo? Sei. Sabe derivar exponencial? Sabe derivar o que está aqui em cima? 2x ao cubo menos x? Sei. Então, você sabe derivar cada pedacinho desses, sabe as regras básicas? Dá para derivar toda ela. Certo? Mas não é o nó aqui, vou estar aqui vermelho, agora por cima aqui, ó. Não vai ser colocado aqui. Só para enfatizar este detalhe. Então, bora. Que horas são? Dá para ter mais um pouquinho. Agora a gente já viu todas as propriedades derivadas. Tem exercício para fazer já, né? Tá, as atividades, para fazer cálculos derivados substituindo o ponto, usando as regras básicas. E a derivada é o primeiro passo porque a gente de fato vai trabalhar. Ver se vai achar a derivada, a função derivada. E depois vai fazer coisas com essa função que você achou. Não é só achar por achei, está ali, não. Achou, bora trabalhar nela agora. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar da derivada de fato, eu dei uma bolinha aqui, são os valores críticos de uma função. Certo? Valor crítico. O que é o valor crítico de uma função? Diremos que um valor x igual a c, qualquer número. 30, 42, 27, menos 1, 0. Um valor qualquer de x é chamado valor crítico da função se duas possibilidades. Primeiro, a derivada neste valor é zero. Essa que a gente vai usar mais, certo? Ora, você calculou a derivada, achou aquela expressão. Substituindo esse valor e a derivada deu zero, opa, esse é um valor crítico da função. Nada. Você vê que agora... Esqueça isso aqui. Essa coisa aqui era só para mostrar que era possível. Mas não vamos chegar nisso aqui, não. Certo? Relaxa. Então, o que é um valor crítico? Uma das possibilidades, uma da derivada é zero. Certo? Depois a gente vai ver isso graficamente o que significa. Sim, só para lembrar, o que é derivada mesmo? Derivada é o coeficiente angular de uma reta tangente ao gráfico. É o coeficiente angular. Olha, o que é que eu estou querendo dizer? Eu quero um ponto, um valor vai ser crítico quando a derivada, quando o coeficiente angular for zero, ou seja, quando a derivada daquela função, a reta tangente na função, é paralela ao eixo x. O coeficiente angular ser zero significa que a reta é paralela ao eixo x. Ora, se eu estou dizendo que a derivada no determinado é zero, significa que a reta tangente ao gráfico naquele ponto é paralela ao eixo x. Isso que significa
graficamente, um ponto crítico para essa primeira parte. E outra possibilidade de valor crítico. Outra possibilidade de valor crítico é que a derivada não existe. Certo? Não existe derivada nesse ponto. Por exemplo, aquele que a gente fez do log lá, não existe para zero. Zero seria um valor crítico. Que daria log de zero, que nem existe, 1 sobre zero também nem existe. Então, era um valor crítico também para aquela função. Certo? Então, o valor crítico é isso. Ou a derivada é zero, ou a derivada não existe. Certo? São as duas possibilidades para valor crítico. E a gente vai atrás desses valores críticos, determinar esses valores críticos. Certo? Então, está aqui um exemplo gráfico. Peguei um gráfico aqui. Ela não é contínua nesse ponto, né? Esse pontinho, a função não é contínua, porque tem um salto. Mas olha o seguinte, eu estou dizendo que eu tenho 5 pontos críticos. Tenho esse ponto crítico C1 aqui. Tem um ponto crítico C2, C3, C4 e C5. Por que eu estou dizendo que esses valores são os valores críticos para essa função? Porque, qual é a ideia? Uma das possibilidades, vou voltar para aqui. A derivada é zero. O que é que significa derivada zero? Significa que a reta tangente que passa nesse valor aí, no gráfico, é paralela ao eixo x. Por que é paralela? Porque o coeficiente angular é zero. Certo? Então, observe que nesse gráfico aqui, C1, C2, C3, C4, se eu fosse tentar passar uma reta paralela aqui, na reta tangente, essa reta seria paralela ao eixo x. Coeficiente angular, zero. É isso que está dizendo graficamente. Certo? Então, nesse ponto aqui, a derivada desse ponto C1 aqui é zero. O que significa derivada? Coeficiente angular de uma reta tangente. Se eu passar uma reta tangente aí, claramente, essa reta tangente é paralela ao eixo x. Olha, se é paralela ao eixo x, o coeficiente angular é zero. Mesma coisa se eu passar lá em C2. Se eu passar uma reta paralela em C2, vai dar esse pontilhadozinho, observe que também é paralela ao eixo x. Olha, se é paralela ao eixo x, o coeficiente angular é zero. Então, a derivada dessa função nesse ponto C2 também é zero. Ponto C3, a mesma coisa. Se eu for passar uma reta tangente ao gráfico nesse ponto, vai ser paralelo ao x. Então, a derivada nesse ponto aqui, em C3, é zero. E a mesma coisa lá embaixo. Aqui embaixo, a derivada também é zero. Essa é a hora de alguém ligar. Possível fraude ainda. Ai, ai. Derivada de C4 é zero. Então, graficamente, então é fácil olhar. Se você tiver a ideia do gráfico, por isso que eu bato muito na ideia. Se você tiver a ideia do gráfico, já dá para ver quantos pontos críticos tem onde a derivada é zero. É só pensar na reta tangente. Então, onde tem esses picos, observe, está aqui um pico, ou o fundo de um vale, né? Aqui embaixo. Aqui está um pico dessa montanha, ou o fundo de um vale. Pronto. Os 4 pontos críticos onde a derivada é zero. E outra derivada aqui é nesse ponto aqui, o C5 aqui, porque a função não é nem contínua. Se eu for olhar a derivada pelo lado de cá, seria uma reta constante, seria zero. Mas pelo outro lado do x do C5 aqui, a reta tangente está subindo, crescendo. Então, jamais vai ser igual à reta constante aqui. Então, nesse ponto C5, a derivada simplesmente não existe. Certo? Então, vão ser esses pontos críticos que a gente vai achar. É o meu toque. A gente vai achar as derivadas igualar a zero e vai saber que nesse ponto a função vai ter essa característica. Ela vai subir, bater nesse ponto e descer. Ou vai descer, bater nesse ponto e subir. Ou vai subir, bater no ponto e descer. Ou vai descer, bater no ponto. Ou simplesmente não vai nem existir. São os pontos críticos da função. Então, nota o seguinte. Primeira coisa para observar. Observe que o que é que acontece antes de C1? Antes de C1, a minha função é crescente. Está subindo a ladeira. Entre C1 e C2, observe que a função está decrescendo, está descendo. Entre C2 e C3, a função está
subindo. Entre C3 e C4, a função está descendo. Depois de C4 até C5, ela está crescendo. Então, meus valores críticos, os pontos críticos, pensar no ponto, de fato, esse pontozinho de C1 e F de C1, vai dividir meu gráfico em partes onde a função é crescente e onde a função é decrescente. Porque antes, a derivada vai ser positiva, significa que é crescente. Depois do ponto crítico, ela é decrescente. Até chegar no próximo ponto crítico. Depois desse próximo ponto crítico, nesse caso, ela vai subir. Então, meus pontos críticos vai dividir o meu eixo x em intervalos onde a função vai ser crescente ou decrescente. Então, com a derivada, com o estudo da derivada, já dá para verificar onde a função vai ser crescente ou decrescente. Basta saber, primeiro passo, achar quantos e quais são os valores críticos. E depois, verificar o que é que acontece. Antes de C1, a função, a derivada é negativa, é positiva, a função é crescente. Entre C1 e C2, a derivada, a gente vai fazer as contas e verificar que a derivada é negativa. Então, ela é decrescente. E assim vai. Certo? Então, os pontos críticos, esses pontos de máximos, que a gente vai chamar depois ponto de máximo e de mínimo local, porque o maior valor, o menor valor que a função vai atingir. E dependendo do caso que a gente vai fazer aqui, a gente vai estar interessado se isso aqui fosse a função lucro ou prejuízo. Então, você quer que o seu prejuízo seja o mínimo possível, ou quer que a sua função lucro seja o máximo possível. Então, você vai atrás do ponto de máximo ou vai atrás do ponto de mínimo. Certo? Então, essa ideia geométrica que está por trás de valores críticos de seus pontos correspondentes. Né? Achou os valores críticos, acha os pontos correspondentes. Caso exista. Né? Então, definição de ponto crítico. Diremos que é um ponto crítico chamado de PC. Você vai lá pegar um valor crítico e aplicar, achar de fato o ponto do gráfico. Certo? Ou seja, onde a derivada naquele valor é igual a zero. Certo? Então, essa é a ideia de ponto crítico. Então, nesse gráfico aqui, os pontos críticos são esses aqui que estão em preto aqui. Né? Deixa eu apagar tudo aqui, não interessa mais isso. Meus pontos críticos, não valores. Valores críticos é C1, C2, C3, C4. Meus pontos críticos. Isso aqui é um ponto crítico. Aqui outro ponto crítico. Aqui outro ponto crítico. E aqui outro ponto. Só tem 4 pontos críticos. Porque o outro valor crítico nem ponto tem. Não está nem definido. Né? Então não pode ser chamado de pontos críticos. Então tá aí meus 4 pontos críticos. C1, C2, correspondente a C1, correspondente a C2, correspondente a C3, correspondente a C4. Essa é a definição que a gente vai tratar aqui de pontos críticos. Caso, ou seja, são os pontos onde a derivada, a reta tangente é paralela ao eixo x. Então, naquele exemplo, a gente viu que tem 4 pontos críticos. No outro valor crítico, a derivada nem existe, né? Que a gente tinha visto também. Então, apesar de ter 5 valores críticos, 4 são de fato pontos críticos e o outro não é, porque nem existe. Não está nem definida o valor para aquela brincadeirinha, a derivada naquele ponto. Certo? Então, está aí. Então, para cada valor crítico, possa ser que exista um ponto crítico. Mas para cada ponto crítico, com certeza tem um valor crítico lá no eixo x. Muito bem. Vou terminar por aqui. Função crescente e decrescente. Então, já falei graficamente, já deu ideia, que diz o seguinte, uma função é crescente, se você pegar x1 e x2, o f de x1, se o x1 for menor do que x2, f de x1 é menor do que f de x2, a função vai subindo. Decrescente, a função, se x1 for menor do que x2, f de x1 é maior do que f de x2, a função vai decrescendo. E é constante quando, para qualquer valor de x, a gente já viu função constante, né? Ela é bonitinha, paradinha lá, nem sobe nem desce. Então, a função é crescente, decrescente ou constante. Não tem outra possibilidade de para a função. Né? Ou ela é crescente, ou ela é decrescente, ou ela é constante. Essa é a definição, de fato, da função ser crescente, decrescente ou constante. Então, exemplo. Vou voltar lá para aquele gráfico, né? Isso aqui é tudo falando daquele gráfico. Vou voltar lá para o gráfico. Tentar todos os limites aqui, bonitinho, simpático. Vou apagar todos esses pontos críticos. Então, nota, onde é que a função é crescente? A função é crescente aqui, ó. Ela vai subindo, 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 até chegar aqui.
nesse ponto. Onde mais ela é crescente? Do ponto crítico C2 até o ponto crítico C3. Onde ela é crescente? Do ponto crítico C4 até lá em cima. Vai eternamente. Onde ela é constante, ou onde ela é decrescente, desse ponto para cá. Do ponto crítico C1 até o ponto crítico correspondente a C2. Onde ela é decrescente, de C3 até C4. E onde ela é constante, de C5 para frente. Constante. Então tá aí. Então, crescente, decrescente, crescente, decrescente, crescente, constante. Essas são as definições que estão por trás dessa brincadeirinha. Se eu for pensar em termos de intervalo, onde a função é crescente, então vai ser, vem daqui, né? Pensar agora no intervalo. Onde ela é crescente, amarelinho. Então ela vai ser crescente de menos infinito até chegar em C1. Qualquer valor de x que eu pegue antes de C1, observe que a função está crescente. Ela está crescendo aqui. Onde é que ela é crescente também? Que intervalo? De C2 até C3. Porque de C2 até C3 o gráfico está subindo. E depois, de C4 até C5. Nesses intervalos a função é crescente. E onde é decrescente? Entre C1 e C2, o intervalo. Se fosse escrever intervalo fechado ou aberto, C1 até C2, ela é decrescente. Onde mais é decrescente? Outro intervalo onde é decrescente vai ser de C3 até C4. E onde ela é constante? Ela é constante daqui para frente. Opa! Onde a função é constante, o intervalo onde a função é constante, vai ser de C5 até mais infinito. Todos os intervalos. Então, meus valores críticos vão dividir o eixo x em intervalos. Esse intervalo vai ser onde a função é crescente, decrescente ou constante. Então, por isso que é importante achar esses valores críticos das funções. Porque você vai determinar em que região a sua função está crescendo e em que região a sua função está decrescendo. Então, se você pensa que se essa função fosse a função lucro, o ideal dos ideais seria trabalhar entre antes de C1, que o seu lucro ainda está subindo, entre C2 e C3, que a sua função lucro está subindo, depois de C4 até C5, quando a sua função lucro está subindo, crescendo. Você quer o lucro aumentando. Esse seria o ideal da sua brincadeirinha. Certo? Então, isso que é a função crescente decrescente, a gente já tinha visto isso graficamente. Está aqui, todo desenhado agora, tudo separado. Positivo crescente em azul, decrescente em vermelho, constante em preto lá, a função. Bonitinho, simpático. E tem um teorema que diz o seguinte: se a derivada for positiva, a função é crescente nesse intervalo. Então, olhe bem, quem vai garantir de fato que a função é crescente é a derivada ser positiva. Ora, se a derivada é positiva, a função é crescente. Se a derivada for negativa, contrário, decrescente. E se a derivada é zero, a gente já viu isso, quando a derivada é zero, naquele intervalo significa que a função é constante. Pronto. Como a derivada é um número, ou esse número vai ser positivo, ou negativo, ou igual a zero. Não tem outro valor possível para um número. Então, se for positivo, a derivada significa que é crescente. Se for negativo, significa que a derivada é decrescente. E se for igual a zero, significa que a função é constante naquele intervalo. E como é que eu vou achar esses intervalos? Os valores críticos da função. Certo? Onde o valor da derivada é zero. Certo? Então, essa é a ideia que a gente vai trabalhar aqui
para verificar que a função é crescente ou decrescente em quais... E, novamente, você sabendo, olhando para esse gráfico aqui, onde a função é crescente ou decrescente, nesse intervalo, a derivada com certeza é negativa. Nesse intervalo aqui, de menos infinito até C1 crescente, de C2 até C3 crescente, de C4 até C5 crescente. E o resto, constante. Pronto, você dividiu o seu x em 5 intervalos. Certo? Em cada intervalo, a função é crescente ou decrescente. A derivada é positiva ou negativa. É isso que está dizendo. Porque onde é que vai ser a derivada? Vai ser zero. Exatamente nos pontos críticos. Aqui a derivada é zero. Aqui a derivada é zero. Aqui a derivada é zero. E aqui a derivada é zero. E aqui a derivada nem existe. Valor crítico. Nem existe essa derivada. Então, se para esses valores de x, esses pontos críticos aí, esses valores críticos, é zero, antes ou depois desses pontos críticos vão ser, ou vai ser positivo, ou vai ser negativo. É isso que diz o teorema lá. E se for, a derivada for positiva, a função é crescente. Se a derivada for negativa, significa que a função é decrescente. E se a derivada for constante, significa que se a derivada for zero, significa que a função é constante. Então, graficamente é isso. Cresceu, derivada positiva. Decresceu, derivada negativa. Certo? E por que isso acontece? Vamos lá tentar desenhar aqui. Opa, foi demais. Se eu pegar um ponto aqui qualquer, preto mesmo, pegar um pontozinho aqui. Se eu for fazer uma reta tangente aí, vai ser difícil, mas vou tentar fazer laranja. Passar uma reta tangente aqui vai ser assim. Ó. Eita, que reta tangente boa. E observe que aqui está o ângulo dele. O coeficiente angular desse ângulo é positivo. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui e for fazer uma reta tangente, vai ser o coeficiente angular positivo. Se eu pegar um ponto do lado de cá, aqui, e for tentar fazer uma reta tangente aqui, nesse gráfico do lado de cá, vou fazer aqui assim, ó. Opa, volta. O coeficiente angular vai ser esse, o ângulo vai ser esse, vai ser o tangente negativo, coeficiente angular negativo. Então, a ideia é essa. Derivada positiva, a função é crescente. Derivada negativa, a função é decrescente, por causa, motivado também pelo coeficiente angular das retas tangentes ao gráfico. Certo? É isso que diz o teorema, no final das contas. Certo? Que teorema? Esse teorema aqui de baixo. Esse aqui. Derivada positiva, crescente. Derivada negativa, decrescente. Derivada igual a zero, constante. Beleza? Então, está aqui um exemplo de uma função. X ao cubo menos 3x. Eu fiz o gráfico dessa brincadeirinha. Olhando, se eu tiver a ideia do gráfico, olhando para esse gráfico, eu estou vendo que ele tem 2 pontos críticos. Se eu tiver a noção desse gráfico, eu estou vendo que tem 2 pontos críticos. Um está lá em C1 e outro está lá em C2, porque eu já estou vendo o gráfico. Mas se eu não tiver o gráfico, normalmente a gente não tem o gráfico. Como é que eu vou saber como é que eu vou determinar os pontos críticos dessa função? Como é que eu vou saber que a função é crescente ou decrescente? Observe aqui que a função é crescente, aqui, né? Subindo até chegar nesse ponto. E depois desse segundo ponto crítico aqui, vai subindo. Opa. A função é crescente. E no resto, a função é decrescente. Pronto, já olhando para o gráfico, se eu tiver o gráfico, tá uma beleza. Esse é um decrescente, esse é um decrescente. Já sei que tem pontos críticos. Quantos pontos críticos tem? Tem 2 pontos críticos. Beleza, se eu tiver o gráfico. Mas a gente não vai ter o gráfico, a gente vai ter a ideia do gráfico a partir das derivadas. A gente vai derivar essa função, polinômiozinho, deriva, fácil. Igual a zero, porque eu vou igualar a zero, porque eu quero achar os valores críticos. E, nesse caso, vão ser 2 valores críticos. Então, já vou saber. Nesse caso aqui, um vai ser positivo e outro vai ser negativo. Mas a gente vai fazer as contas, né, de fato, achar esses valores críticos. Achar os pontos críticos, para, a partir dessas ideias, começar a construir o gráfico final, certo?
Aqui eu já estou mostrando o gráfico, que tem 2 pontos críticos, já tem um intervalo da função crescente, que é de menos infinito até menos 1, decrescente de menos 1 até 1, e crescente depois do ponto C2, né, do ponto 1. Então, já sei tudo isso olhando para o gráfico. A gente vai fazer as contas, de fato, para garantir isso. Certo? Essa é a ideia que a gente vai trabalhar a partir da próxima aula. Termina aqui hoje, tá ótimo, na página 98. Porque a gente vai fazer essas contas aqui. Vai derivar, igualar a zero, achar os pontos críticos, tudinho bonitinho. Vai verificar a derivada, quando é que corta o eixo x, tudo que a gente vai fazer a partir dessa função daqui, que eu fiz a ideia do gráfico, só para a gente já ter noção. Vai ser crescente antes, vai ser decrescente de C1 e C2, vai ser crescente depois de C2. Vai ter um ponto de máximo lá em cima do C1, um ponto de mínimo lá embaixo do C2, assim vai. A gente vai fazer todas essas brincadeirinhas a partir da função. Certo? Beleza? Para aqui por hoje. Já tem exercício para fazer lá, das derivadas. Não se assuste com a regra da cadeia que ele mostrou.